Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos finalmente nos encaminhando para a parte final da nossa disciplina de Introdução ao Direito Administrativo, de maneira que, como último tópico a ser analisado, de acordo com a previsão que consta na ementa da disciplina, nós iremos tratar então na aula de hoje sobre o tema das licitações, correto? Eu já adianto para vocês, antes de nós iniciarmos, que a minha pretensão aqui com vocês não é esgotar o tema, isso seria totalmente inviável em uma única aula. Afinal, o tema das licitações é um tema que possui inúmeros conceitos, princípios, procedimentos, correto? De maneira que eu vou procurar trazer para vocês, então, noções acerca dos aspectos principais relacionados à licitação pública, correto? Vou tentar fazer com que vocês conheçam aqui os princípios fundamentais, as finalidades, as modalidades, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Claro que o que eu vou apresentar aqui para vocês, não tenho dúvida de que está dentro daquilo que é cobrado de maneira mais constante nas provas da OAB, em provas de concurso público, correto? Agora, lógico, pelo nosso tempo, nós não vamos aqui esgotar o assunto relacionado às licitações. Isso, logicamente, pode ser feito em outras oportunidades, quem efetivamente tiver uma afinidade maior com o assunto, aí sim poderá eventualmente vir a aprofundar esse estudo, correto? Mas nós vamos aqui então, o meu objetivo na aula de hoje é trazer para vocês um panorama geral sobre o assunto relacionado às licitações. Então, em primeiro lugar, nós precisamos definir, conceituar essa expressão licitação. Eu trouxe aqui para vocês, tá, pessoal, um conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas vocês podem adotar conceitos de outros autores, podem buscar o conceito da professora Maria Silvia de Pietro, do professor José dos Santos Carvalho Filho, e vocês verão que os conceitos eles não possuem uma diferença tão significativa. O sentido conferido é o mesmo, variando, evidentemente, a terminologia utilizada. Então, de que maneira o professor Celso Antônio Bandeira de Mello define licitação? Licitação, em suma síntese, é um certame que as entidades governamentais devem promover e na qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessárias ao bom cumprimento das obrigações que propõem assumir. Então vejam, pessoal, basicamente, a licitação pública ela é uma disputa, é um processo de disputa que deve ser realizado pelos órgãos e pelas entidades públicas previamente às contratações que pretendam realizar, seja para aquisição de bens, seja para a contratação da prestação de algum serviço. E como nós já sabemos, por que os órgãos e entidades públicas, regra geral, possuem essa obrigação de previamente realizar uma disputa, previamente realizar uma competição como condição para suas aquisições, como condição para suas contratações? Ora, primeiro, essa disputa, essa competição, ela é imprescindível para garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, correto? O que isso significa? Significa que na medida em que os órgãos e entidades públicas estão obrigados a promover licitações como condição para suas contratações, que todos os particulares, todas as pessoas jurídicas, todas as empresas que tenham interesse em contratar com o Estado e tenham, logicamente, condições e aptidão para tanto, poderão participar dessa disputa. E, dessa maneira, evitaremos, ou, ao menos, diminuiremos a possibilidade da ocorrência de favorecimentos, de tratamento privilegiado
a determinadas empresas porque possuem uma relação de maior proximidade com os ocupantes de mandatos, com os ocupantes de cargos públicos, correto? Então, a licitação, ela busca justamente garantir que a seleção de bens, a contratação de bens de serviços pela administração pública seja realizada de modo impessoal, que não ocorra o favorecimento ou a preterição de uma determinada empresa, de um determinado fornecedor, por razões pessoais, por razões de cunho político, né? Porque uma empresa doou para uma campanha eleitoral, ou uma empresa deixa de ser contratada porque não quis doar para uma campanha eleitoral. Lógico que hoje as vedações de pessoas jurídicas foram vedadas pelo ordenamento jurídico, né? Mas até bem pouco tempo atrás elas eram permitidas, correto? Então, o objetivo da licitação é garantir essa isonomia, essa impessoalidade, que todos aqueles que tenham interesse em contratar com o Estado possam concorrer em condições de igualdade, vedado favorecimentos ou preterições indevidas. E, além disso, a licitação ela busca garantir que a administração pública selecione a proposta mais vantajosa ao interesse público, correto? Veja, pessoal, a administração pública, lógico, ela está contratando com recursos públicos. Portanto, ela deve adotar mecanismos, instrumentos que permitam garantir que ela faça aquisições vantajosas, aquisições que sejam interessantes, que efetivamente atendam ao interesse público. E, havendo uma competição, havendo uma obrigatoriedade de ser instaurada uma disputa, uma competição entre vários fornecedores, em tese, isso permite, isso oportuniza que seja contratada aquela proposta mais vantajosa. Porque percebam, né? Se uma empresa particular, uma empresa privada, contrata mal, ela está aplicando os seus recursos, né, de uma maneira pouco prudente, ela está fazendo uma má aplicação dos seus recursos. Agora, quando o Estado faz uma má contratação, quando adquire um bem de péssima qualidade, quando contrata a prestação de um serviço com uma empresa que não tem aptidão, capacidade necessária para tanto, é o interesse público que é prejudicado, né? São os recursos públicos que estão sendo mal utilizados. Então, o objetivo da licitação, ao instaurar essa competição, é assegurar, né, em tese, lógico, né, ao menos em tese, que a administração pública possa selecionar uma proposta que efetivamente seja vantajosa, que efetivamente vá atender ao interesse público, né? Garantir que a administração pública contrate, né, busque contratar a melhor empresa, a empresa mais capacitada para executar aquele objeto, correto? Então, sim, sucintamente podemos definir a licitação dessa maneira. Um procedimento administrativo que deve ser instaurado pelos órgãos, entidades públicas, como condição prévia para a aquisição de bens ou para a contratação da prestação de determinados serviços. Percebam, pessoal, a licitação, e nós já podemos perceber isso, já tivemos a oportunidade de perceber isso quando falamos do conceito de licitação. A obrigatoriedade de licitação, ela visa atender algumas finalidades. E quais são as finalidades da licitação? Nós iremos encontrá-las lá no artigo 3º da Lei 8.666 de 1993. Então, tradicionalmente, né, o artigo 3º da Lei 8.666, lá na sua redação original, ele previa que a licitação tinha duas finalidades. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, como eu acabei de mencionar para vocês, e garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, oferecendo iguais condições de competição a todos aqueles que tenham interesse em contratar com a administração pública. Em 2010, nós tivemos uma alteração na Lei 8.666 de 1993 e foi incluída uma nova finalidade para a licitação, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Correto, pessoal? Então, veja, a partir de 2010, né, a licitação ela passa a ter 3 e não apenas 2 finalidades. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Veja, o que isso significa? Pessoal, percebam, né?
Uma licitação, embora, lógico, ela sirva para que a administração contrate a proposta mais vantajosa, para que a administração garanta a observância da isonomia, a licitação e o contrato administrativo dela decorrente é algo que tem um impacto significativo em outras áreas, em outros campos da sociedade. Por exemplo, uma licitação e a contratação dela decorrente trazem impactos econômicos. Concordam comigo? Afinal de contas, se uma empresa vence uma licitação promovida por um estado, por um município, para executar uma obra pública de grande porte, ora, pode ser que essa empresa necessite contratar mais mão de obra, necessite contratar mais empregados para trabalharem na execução daquela obra, concordam comigo? O fato de uma empresa vencer uma licitação, executar um contrato, isso significa que ela terá que recolher tributos, concordam comigo? E recolhendo esses tributos, haverá um aumento da arrecadação de receita pelos órgãos públicos. Uma licitação pode ter impactos ambientais, a depender da empresa que foi contratada. Se é contratada uma empresa que utiliza uma tecnologia, um material na construção da obra que traz um menor impacto ambiental, isso pode trazer menores consequências danosas ao meio ambiente, correto? Então percebam, dependendo do fornecedor escolhido pela administração pública, isso trará impactos econômicos, sociais, ambientais. E a licitação, ela pode então ser utilizada como um instrumento para promover o desenvolvimento nacional sustentável. O administrador público ele pode se utilizar da licitação como um instrumento, deve se utilizar da licitação, já que essa é uma das finalidades da licitação, como um instrumento para buscar promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, adotar procedimentos licitatórios que favoreçam o desenvolvimento nacional, que favoreçam o crescimento, o desenvolvimento de empresas que fabriquem, que produzem os seus produtos aqui no Brasil, e com isso gerem empregos, recolham tributos, promover licitações que tragam maiores oportunidades à participação de empresas comprometidas com boas práticas ambientais, com tecnologias, com métodos menos danosos ao meio ambiente. Correto? Então, isso que significa essa terceira finalidade, promover o desenvolvimento nacional sustentável. A licitação ela deve ser utilizada como um instrumento que oportunize contratações em prol de empresas que desenvolvam seus produtos no país, que gerem empregos no país, que adotem práticas sustentáveis. Eu vou trazer aqui no próximo slide alguns exemplos para que vocês possam visualizar de uma maneira mais clara como isso se aplica na prática. Não adianta apenas eu falar aqui abstratamente sobre o que significa, sem que vocês possam visualizar como isso efetivamente pode ser aplicado. Percebam, pessoal, nós temos, então, lá no artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 1, da Lei 8.666 de 93, nós tivemos uma alteração promovida pela Lei número 12.349 de 2010, e esse dispositivo da Lei 8.666 passou a estabelecer uma margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então, a partir da edição da Lei 12.349 de 2010, a administração pública, nas suas contratações, lhe foi oportunizada a possibilidade de estabelecer uma margem de preferência em favor de produtos manufaturados ou serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Como que isso se aplica na prática? Vejam, um exemplo. Decreto 7.810 de 2012. Esse decreto ele estabeleceu uma margem de preferência de 20% em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para a aquisição de papel moeda. Então, a União vai promover uma licitação cujo objetivo é a aquisição aí de papel moeda. E dessa licitação vão participar, então, empresas estrangeiras
e nacionais. Se uma empresa estrangeira faz lá uma proposta de R$100 para fornecer uma determinada quantidade do material aí utilizado na fabricação do papel moeda, e uma empresa brasileira, não apenas uma empresa brasileira, mas uma empresa que fabrique esse material no país, seguindo normas técnicas brasileiras, oferece uma proposta de R$120, a União vai contratar com essa empresa que fabrica o material no Brasil, seguindo as normas técnicas brasileiras, ainda que ela tenha oferecido uma proposta de preço maior. Por quê? Porque foi estabelecida uma margem de preferência de 20%. Ou seja, a empresa que não fabrica o produto no Brasil ofereceu uma proposta de 100. A empresa que fabrica o produto no Brasil ofereceu uma proposta de 120. Ela está dentro da margem de preferência e, portanto, ela será contratada. Professor, mas a administração pública vai pagar mais caro? Vai pagar mais caro. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que essa contratação ela vai favorecer o desenvolvimento nacional sustentável. Ela vai favorecer o crescimento das empresas brasileiras, vai favorecer a geração de empregos, o recolhimento de tributos no país. Pessoal, isso pode ser questionado, isso pode ser discutido, né? A gente pode entrar aqui numa discussão de cunho político, econômico, de proteção às empresas nacionais, até que ponto isso é benéfico ou não para a economia. Não é o nosso objetivo nesse momento. Tá? Eu quero que vocês entendam, com esses exemplos, o que significa dizer que uma das finalidades da licitação é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então vejam, aqui a gente tem, né, de certa forma, uma relativização do princípio da igualdade em prol do desenvolvimento nacional sustentável, correto? Nenhum princípio ele é interpretado, ele é aplicado de maneira absoluta, ele pode sofrer relativizações e é o que ocorre aqui nesse caso. Temos ali também um outro decreto, 7.812 de 2012, fixou uma margem de preferência de 20% em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de veículos para linhas férreas. Então a mesma lógica aqui, né? Se participa lá da licitação para o fornecimento de veículos para linhas férreas, uma empresa que fabrica os trens lá nos Estados Unidos da América e uma que fabrica os trens aqui no Brasil, essa que fabrica os trens no Brasil terá uma margem de preferência. Se a sua proposta estiver 20% acima da proposta apresentada por aquela que fabrica os trens lá nos Estados Unidos, ela será a vencedora. Feitas essas observações relativas ao conceito e às finalidades da licitação, vamos conversar um pouquinho sobre a competência para legislar sobre licitações. Pessoal, de quem é a competência para legislar sobre licitações? O artigo 22 da Constituição Federal, no seu inciso 27, ele define que compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Então percebam, pessoal, a competência para legislar sobre licitações, ela é de todos os entes federativos. Todos os entes federativos podem legislar sobre licitações. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Correto? A diferença é que a União deve estabelecer normas gerais, as diretrizes fundamentais, os princípios, os conceitos fundamentais relacionados à licitação. Ao passo que os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão ter as suas próprias normas de licitação, desde que, obviamente, não desrespeitem as normas gerais inicialmente traçadas pela União e utilizem as suas legislações específicas no sentido de complementar a legislação federal, correto? Claro que isso não é uma tarefa muito fácil de você dizer até que ponto um estado, um município pode avançar ao tratar de licitações, né? Existem autores, inclusive, que questionam se a Lei 8.666
de 93, tá? A Lei 8.666 de 93 é a Lei Geral de Licitações, correto, pessoal? Então, existem autores que questionam efetivamente se a Lei 8.666 de 93 seria, de fato, uma norma geral, se ela não teria avançado em minúcias, em especificidades que deveriam ficar a cargo dos estados e dos municípios, correto? Mas, de maneira geral, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que estados, municípios e federal podem sim ter as suas próprias normas sobre licitações, desde que não desrespeitem, não inovem em relação às normas gerais pré-estabelecidas pela União na Lei 8.666 de 1993. Então, por exemplo, nós iremos encontrar lá na Lei 8.666 de 93 as modalidades de licitação, que são a concorrência, a tomada de preços, convite, o leilão e o concurso. Sendo que posteriormente, né, através da Lei 10.520, foi criada a figura do pregão. Vejam, pessoal, um estado, um município pode criar no seu território uma nova modalidade licitatória? Não, não pode, porque ele estaria inovando em relação às normas gerais estabelecidas pela União. Nós iremos encontrar lá no artigo 28, 29, 30, 31 da Lei 8.666, quais são os documentos, quais são as certidões, declarações que a administração pública pode exigir das empresas quando elas participam das licitações. Então, quais são os documentos que comprovam a regularidade fiscal e jurídica da empresa, né? Quais são os documentos que comprovam a capacidade econômico-financeira da empresa? Quais são os documentos que comprovam a capacidade técnica da empresa para executar o objeto? Os estados e os municípios podem exigir algum documento, alguma certidão, alguma declaração, além dessas que estão previstas na Lei 8.666 de 93? Não, porque eles estariam, então, criando exigências além daquelas já fixadas nas normas gerais editadas pela União, correto? Então, pessoal, o que nós vemos basicamente nas legislações federais e estaduais são algumas mudanças, algumas diferenças em relação a regras procedimentais, aspectos mais formais mesmo, tá? Relacionados à lei de licitações, até porque, como eu disse para vocês, não é possível que os estados e os municípios inovem, criando novos princípios, novos conceitos, novas modalidades ou novas exigências de participação de empresas em licitações públicas, correto? Trouxe para vocês aqui um exemplo, né, para vocês visualizarem como isso pode ser aplicado na prática. Vejam, nós tivemos então, no estado do Mato Grosso do Sul, a Lei 3.041, a Lei Estadual 3.041 de 2005, essa lei, ela passou a exigir, como condição para que empresas participassem de licitações promovidas pelo Estado do Mato Grosso do Sul, essa lei passou a exigir que essas empresas deveriam apresentar, como condição, né, para serem classificadas, para serem habilitadas em um procedimento licitatório, que as empresas participantes deveriam apresentar uma certidão negativa de violação a direitos do consumidor. Ou seja, a empresa não poderia ter sido punida, né, pelo PROCON ou por outro órgão estadual aí de defesa do consumidor. Tinha que apresentar uma declaração dizendo, olha, não fui punida, não fui sancionada por alguma prática ilícita, alguma prática abusiva contra os consumidores. Assim, interessante, né? Louvável a iniciativa da norma, então é uma forma de você incentivar as empresas a respeitarem os direitos do consumidor. Afinal de contas, se a empresa não respeita, ela não poderia participar de licitações. Então, talvez aí, quanto ao conteúdo, talvez a norma até fosse compatível com a Constituição Federal. Agora, percebam, pessoal, o que acontece? Na Lei 8.666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações, não existe essa exigência. As empresas, para participar de licitações de acordo com a 8666, elas têm que apresentar certidão negativa
de débitos junto à Fazenda Pública, declaração de que não empregam menores, certidão negativa de débitos perante a Previdência Social, mas não tem nada lá na 8.666 de 93 dizendo que para participar de uma licitação, uma empresa tem que apresentar uma certidão negativa de violação a direitos do consumidor. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento aqui da ação direta de inconstitucionalidade 3.735, cujo relator foi o ministro Teori Zavascki, julgou inconstitucional esse dispositivo da Lei 3.041 de 2005. Pessoal? Se trata aqui de inconstitucionalidade formal, constitucionalidade formal orgânica. Vocês tiveram a oportunidade de estudar isso, quando estudaram controle de constitucionalidade. Então a gente pode ter a inconstitucionalidade material, quando o conteúdo da lei é incompatível com a Constituição, com os princípios, com os direitos e garantias fundamentais. E a gente pode ter a inconstitucionalidade formal. Quando que a inconstitucionalidade é formal? Quando não é observado o processo legislativo, ou então quando a lei ela é editada por um Estado e ela acaba invadindo uma área de competência, uma esfera de competência da União. Você não tem propriamente uma inconstitucionalidade de conteúdo, percebe? De matéria, Talvez, do ponto de vista material, de conteúdo, essa lei até fosse compatível com a Constituição da República, no sentido de trazer maior proteção aos direitos dos consumidores. Mas o Estado não tem competência para tratar disso. Então, o órgão que editou a lei não teria competência para tratar disso. Portanto, inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Correto? Então, sempre que a gente for aí analisar uma legislação estadual ou municipal de licitações, a gente tem que ter esse cuidado para verificar se essa legislação não introduziu inovações que avançam ou que afrontam aquelas que foram inicialmente traçadas pela União lá na 8.666 de 93. Qual é o fundamento constitucional do dever de licitar? Dever de licitar, Ou seja, por que os entes públicos estão obrigados a adotar a licitação como condição para a aquisição de bens ou para a contratação da prestação de serviços? Porque lá no artigo 37, inciso 21, a Constituição impôs expressamente essa obrigação aos entes públicos. Percebam, Lá no artigo 37, inciso 21, nós vamos encontrar a seguinte previsão. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, veja, pessoal, nesse inciso 21 a gente já encontra vários elementos, várias informações bastante importantes para o nosso estudo sobre licitações. Primeiro, o inciso 21 ele começa dizendo assim, ressalvados os casos especificados na legislação. Então, isso quer dizer que nós podemos ter casos previstos na lei em que a administração pública não estará obrigada a licitar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência, dispensa a inexigibilidade de licitação. Então, ressalvados esses casos, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação. A regra na administração pública é a licitação, exceto nos casos em que a própria legislação estabelecer exceções. Processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, aqui nós temos novamente a invocação do princípio da isonomia, do princípio da impessoalidade. O papel da licitação é garantir que todas as empresas que pretendam contratar com a administração pública possam concorrer em condições de igualdade. Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. Aqui a gente chega num ponto bem importante, né, que tem a ver com as exigências que são estabelecidas nos editais como condições, como requisitos para que uma empresa possa ser considerada, possa ser julgada habilitada em uma licitação. E aqui, muitas vezes, é onde ocorrem as principais irregularidades, as principais fraudes no processo licitatório. Percebam, pessoal. Lógico, a administração pública pode impor condições para uma empresa participar de uma licitação? Pode. Que condições são essas? Claro, tem aquelas condições gerais. Para uma empresa participar de uma licitação, ela deve estar regularmente constituída. Então, ela tem que apresentar lá a cópia do seu contrato social, das últimas alterações. Ela deve estar em dia com o recolhimento de tributos. Então, ela tem que apresentar certidão negativa de débitos junto à Fazenda Municipal, junto à Previdência Social. Ela tem que apresentar uma declaração de que não emprega menores. Essas são condições gerais que toda e qualquer empresa, em toda e qualquer licitação, independente do que está sendo licitado, tem que cumprir. Agora, é lógico que, a depender do objeto da licitação, a administração pública pode exigir outras condições de ordem técnica e econômica. Então, pode exigir a comprovação de um capital social mínimo, pode exigir a apresentação de demonstrativos contábeis, pode exigir a apresentação de uma garantia, correto? Dependendo da dimensão, da complexidade, do valor do contrato a ser celebrado. Pode exigir a comprovação de requisitos de ordem técnica, a apresentação de atestados de capacidade técnica, dizendo que a empresa já executou serviços em quantidades e características semelhantes àqueles que estão sendo licitados. Pode exigir que a empresa tenha no seu corpo de empregados, né, profissionais com formação em áreas específicas, que, lógico, tenham relação com o objeto a ser licitado. Claro que a administração pública pode fazer isso, a lei permite que ela faça. Agora, essas exigências de qualificação técnica e econômica só podem ser aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A gente vê muitas vezes o que ocorre. Nós vemos exigências de qualificação técnica excessivas. E quando isso ocorre, eu só não vou dizer que é sempre, mas geralmente quando isso ocorre, quando nós temos lá exigências de qualificação técnica excessiva, o gestor público ele quer restringir a competitividade. Ele quer afastar empresas, porque ele já tem em mente contratar uma determinada empresa, correto? Vou citar aqui rapidinho um exemplo para vocês, tá? Eu sei que o conteúdo é extenso, vocês têm muita matéria, tem muita aula, né? Então, e claro, é muito melhor a gente conversar sobre isso em sala de aula, presencialmente, né? Aqui o vídeo não é a melhor forma, mas eu vou citar rapidamente um exemplo para vocês, que foi uma licitação, uma contratação que ocorreu aqui no estado de Santa Catarina, lá nos idos de 2011, 2012. Basicamente, o que ocorreu? A Secretaria de Assistência Social do Estado de Santa Catarina, lá no ano de 2011, firmou um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social, que já é extinto, né? E o objeto desse convênio era o seguinte: o Ministério do Desenvolvimento Social iria repassar um determinado valor para a Secretaria do Estado de Assistência Social, e a Secretaria do Estado de Assistência Social deveria utilizar esses recursos, acho que era algo em torno de 10 milhões, 12 milhões de reais, deveria utilizar esses recursos para construir cisternas, para garantir o abastecimento de água na região oeste do estado de Santa Catarina, que é uma região que tem problemas, né, com seca, é uma região que tem problemas de escassez de água, né? Foi formalizado o convênio, a Secretaria de Assistência Social receberia os recursos e, lógico, ela tinha então que promover uma licitação para contratar uma empresa para construir essas cisternas, né? Veja, pessoal, se eu digo aqui para vocês construir cisternas, o que vocês acham que seria uma exigência de qualificação técnica indispensável à garantia
de que a empresa iria executar corretamente esse objeto? Vocês acham que seria interessante que essa empresa talvez tivesse um engenheiro nos seus quadros? Talvez nem tanto, né? Talvez um profissional, enfim, da área, né? de construção, talvez já fosse suficiente. Vocês acham que seria interessante que essa empresa apresentasse um atestado dizendo que ela já executou uma obra semelhante? Lógico, né? O que constou no edital que foi lançado pela Secretaria de Assistência Social? Que a empresa deveria ter experiência prévia. Primeiro, deveria ser uma cooperativa, então já restringiu, né? Não era qualquer pessoa jurídica, tinha que ser uma cooperativa que tivesse experiência prévia em ministrar cursos de qualificação e desenvolvimento profissional. Isso parece lógico para vocês? Parece razoável? Não, lógico que não. Por que estava lá essa exigência? Eles já tinham, né, pessoal? O pessoal que participou da formulação aí desse edital, não vou aqui citar nomes, isso envolve políticos tradicionais do Estado, inclusive, tá? Mas eles já tinham aí em vista uma cooperativa sediada em Florianópolis, que eles queriam que vencesse essa licitação para construir as tais das cisternas, né? E claro, com essas exigências, essa cooperativa foi a única participante, venceu a licitação, assinou o contrato e não entregou praticamente nenhuma cisterna. Eles começaram a construir, começaram a surgir inúmeras reclamações dos moradores, dos vereadores, dos municípios daquela região, de que a empresa não estava construindo corretamente, não sabia nem como utilizar os materiais. Claro, não tinha experiência nenhuma prévia em construção de cisternas. Eles ministravam cursos de capacitação profissional. Só que por razões aí que não vem ao caso a gente mencionar, queriam que essa empresa vencesse essa licitação. Resultado, isso vocês podem pesquisar depois, dá um Google aí, quem tiver curiosidade, né? Programa Construção de Cisternas Santa Catarina, Ministério Público Federal, aí vocês vão saber em detalhes aí o que aconteceu, né? Resultado, né? Como não foram construídas as cisternas, terceiro mês, o Ministério do Desenvolvimento Social cancelou os repasses, né? E o programa não foi adiante. Por quê? Por conta de uma má contratação, né? Por conta de uma má contratação, por conta de uma exigência de qualificação técnica que nada tinha a ver com o objeto daquela licitação, correto? E geralmente, então, quando nós temos exigências de qualificação técnica excessivas ou que não têm pertinência, que não têm relação com o objeto do contrato, tá? Com o objeto do contrato, geralmente o que ocorre? O gestor público está buscando afastar outras empresas e, por outro lado, favorecer alguma empresa da sua preferência, correto? Quais são as entidades? Quem está sujeito, quem está obrigado a promover licitações? Lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.666 de 1993, nós iremos encontrar, então, quem está obrigado, quem são os sujeitos obrigados a promover licitações. Acompanhe aqui comigo, parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta. Então, veja, pessoal, os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e os órgãos que integram esses entes federativos, logicamente, devem promover licitações nos termos descritos na Lei 8.666 de 1993. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, basicamente, tá, pessoal? A lei de licitações, a obrigação de licitar, ela se aplica tanto à administração pública direta quanto à administração pública indireta. Os fundos públicos, o que é um fundo público? Fundo é um determinado conjunto de recursos públicos que é alocado para uma determinada finalidade, mas que não possui personalidade jurídica, né? Fundo Estadual de Segurança Pública. São recursos alocados para aquela finalidade e que não possuem personalidade jurídica. Os fundos públicos estão obrigados a licitar. Claro, como eles não têm personalidade jurídica, quem vai promover a licitação é o ente, né, ao qual eles estão
vinculados, correto? Então, os fundos especiais, como menciona aqui o parágrafo único. Basicamente, administração pública direta, indireta, fundos especiais, qualquer entidade que seja controlada direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Apenas uma observação aqui, tá? A gente vai conversar sobre isso na sequência. As sociedades de economia mista, as empresas públicas, elas têm o dever de licitar, porém nós tivemos em 2016 a edição da Lei das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, que trouxe regras próprias de licitação, correto? Para essas empresas, já que por possuírem personalidade jurídica de direito privado, por atuarem em setores em que muitas vezes existe concorrência de empresas privadas, por explorarem atividades econômicas, elas não podem então se submeter, né, exatamente ao mesmo regime aplicável à administração direta, às autarquias. Elas precisam ter uma flexibilidade maior, tá, nas suas licitações para que não restem prejudicadas. Então, lembrem, pessoal, empresas públicas e sociedade de economia mista têm o dever de licitar, né, mas elas estão sujeitas a uma disciplina própria que foi estabelecida por meio da Lei 13.303 de 2016, sobre a qual a gente vai conversar um pouquinho na sequência. Vamos conversar agora um pouquinho sobre os princípios aplicáveis às licitações. Lá no artigo 3º, que eu já mencionei para vocês quando a gente estudou as finalidades da licitação, nós iremos encontrar quais são os princípios básicos aplicáveis à licitação. Então vejam, né, pessoal? O artigo 3º ele vai mencionar que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa, promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. A maioria desses princípios, tá, nós já tivemos oportunidade de estudar. Então eu não vou ficar aqui falando com vocês novamente sobre legalidade, sobre impessoalidade, publicidade, nós já sabemos do que se trata, correto? Nós já sabemos, já conhecemos o conteúdo desses princípios. Eu vou apenas conversar com vocês aqui sobre os princípios específicos aplicáveis à licitação. Então veja, né, o princípio da isonomia, sobre esse nós já conversamos, eu vou apenas reforçar, né, que o princípio da isonomia ele é bastante caro à licitação, ele constitui uma própria finalidade da licitação. Né? A licitação tem como finalidade, uma das finalidades, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Então, veja, pessoal, pelo princípio da isonomia, né, a lei ela proíbe de forma expressa, como uma decorrência, como uma consequência do princípio da isonomia, a lei vai proibir de forma expressa que em uma licitação sejam estabelecidas preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Né? Então percebam, né? Quando a administração pública vai licitar, ela vai estabelecer quais são as exigências que as empresas que pretendem participar dessa licitação deverão atender. Agora, lembram lá do princípio da razoabilidade? Essas exigências devem ser o quê? Pertinentes, lógicas, adequadas. Elas devem ser aptas para garantir que a empresa venha a executar corretamente o objeto da licitação. Não cabe à administração estabelecer exigências, né, que não se destinem a essa finalidade, estabelecer distinções, preferências em razão da naturalidade do licitante. Então a empresa que possuir a empresa que tiver a empresa que possuir sócios que sejam naturais de determinada região, né, de determinado do município onde será promovida a licitação, ela tem uma vantagem, ou então a empresa tem que ser sediada, né, tem que ter o seu domicílio no município. Vejam, essas exigências
elas violariam o princípio da isonomia. Por quê? Porque elas são irrelevantes para o bom desempenho do contrato, correto? A gente vai ver isso no próximo slide, eu vou mostrar aqui para vocês de que maneira o artigo 3º trata dessas proibições. Percebam, artigo 3º, parágrafo 1º, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, nos editais da licitação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Ressalvado o disposto do parágrafo 5º a 12 desse artigo e no artigo 3º da Lei 8.248 de 91. Então vejam, pessoal, como eu mencionei para vocês anteriormente, né? Não cabe à administração pública estipular num edital de licitação que, como condição de participação, a empresa deve possuir sede, domicílio no município, a empresa deve estar instalada no estado da federação que está promovendo a licitação, porque isso viola o princípio da isonomia. Essa é uma distinção impertinente e irrelevante para garantir a boa execução do contrato. Claro, existem casos e casos, a gente sempre deve analisar isso à luz do princípio da razoabilidade. Um exemplo que é bastante comum a gente encontrar na doutrina, inclusive também já vi cobrança disso em prova de concurso público, licitação para fornecimento de combustíveis para os órgãos públicos. É lícito que o edital estipule que o posto de gasolina, que a empresa, que os postos de gasolina participantes estejam localizados a uma determinada distância da sede do órgão público? O que vocês acham? Sim, nesse caso essa exigência ela é válida, porque imagina, um órgão público faz uma licitação, aí não impõe essa exigência e vem lá um posto que está localizado a 200 quilômetros da sede do órgão público. Então, os veículos do órgão vão gastar todo o combustível só para ir abastecer até lá. Concordam comigo? Então, é lógico que um edital de licitação que tenha por objeto a aquisição de combustíveis para um órgão público, ele pode estabelecer, olha, as empresas participantes, os postos de gasolina participantes, eles têm que estar localizados a uma distância mínima da sede do órgão público. Agora, perceba a diferença. Eu não estou dizendo aqui que o edital pode estabelecer que os postos participantes obrigatoriamente devem estar sediados ou domiciliados no município. Percebe? Eu posso ter um posto de gasolina de outra cidade, e ele pode, sei lá, alugar um espaço, eu sei que é um pouco, mas se ele efetivamente tiver interesse em participar da licitação, ele pode se instalar no município. Por quê? Porque o edital só vai exigir uma distância mínima até a sede do órgão público, mas não que tenha sede, não que tenha domicílio. Então veja, pessoal, essas são circunstâncias irrelevantes para a boa execução do contrato. Violam o princípio da isonomia. Então hoje nós temos o pregão eletrônico. O pregão eletrônico permite que empresas do Brasil inteiro possam participar de uma licitação, correto? Isso amplia a competitividade. Isso garante que todas as empresas efetivamente interessadas e que tenham condição de executar o objeto possam concorrer aí em condições de igualdade, certo? Então vejam, com fundamento no princípio da isonomia, os agentes públicos, aquelas pessoas que trabalham na elaboração de editais de licitação, elas não podem estabelecer cláusulas que comprometam, que restringam, que frustrem o caráter competitivo da licitação, que tenham o objetivo de afastar licitantes. Como é muito comum, infelizmente, a gente encontrar em editais de licitação, como eu disse para vocês, que muitas vezes buscam, de forma proposital, afastar determinadas empresas e favorecer outras.
Trouxe para vocês aqui alguns julgados, tá, pessoal, da Suprema Corte, né, que ilustram, então, a aplicação do princípio da isonomia e como esse princípio é utilizado para evitar que sejam estabelecidas cláusulas que frustrem a competitividade, que afastem indevidamente empresas de um procedimento licitatório. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade 3070 do Estado do Rio Grande do Norte é inconstitucional o preceito segundo o qual, na análise das licitações, serão considerados para averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens, os valores relativos aos impostos pagos à fazenda pública daquele Estado-membro. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade entre todos quantos pretendam acesso às contratações da administração. Perceberam? Então, o Estado do Rio Grande do Norte aprovou lá uma norma que dizia que um dos critérios para verificar qual proposta era mais vantajosa nas contratações que o Estado pretendia promover era a quantidade, os valores relativos a impostos pagos à fazenda pública daquele Estado-membro. Então, uma empresa que tivesse recolhido mais impostos em favor do Estado do Rio Grande do Norte, ela tinha uma situação de vantagem diante de uma que tivesse recolhido menos impostos. Isso viola o princípio da isonomia. Pessoal, claro, a empresa que está instalada no Estado do Rio Grande do Norte, ela sempre ia ganhar a licitação, né? Porque ela recolhe impostos para o Estado do Rio Grande do Norte. Agora, talvez uma empresa localizada no estado vizinho da Paraíba, que tivesse uma proposta melhor, mais barata, né? Ela sempre ia perder a licitação, porque ela não desenvolvia suas atividades no Estado do Rio Grande do Norte, então praticamente não recolhia, ou recolhia menos tributos em favor desse Estado, percebe? Essa é uma exigência impertinente, pessoal, ela não tem relação com a boa execução do contrato. Quero que vocês entendam isso. O que a administração pode exigir? Aquilo que seja indispensável para garantir a boa execução do contrato. Claro que é complicado, né? Isso é difícil de você dizer objetivamente, mas a gente sabe o que não é, né? O que não é pertinente. Isso a gente consegue identificar muito bem, correto? Por exemplo, né, o próximo julgado aqui, Estado do Paraná, ação direta de inconstitucionalidade 3.583, Estado do Paraná, licitação pública, concorrência, aquisição de bens, veículos para uso oficial, exigência de que sejam produzidos no Estado-membro, condição compulsória de acesso. Artigo 1º da Lei 12.204 de 98 do Estado do Paraná, com a redação da Lei 13.571 de 2002, discriminação arbitrária, violação ao princípio da isonomia ou da igualdade, ofensa ao artigo 19, inciso 3 da vigente Constituição da República, inconstitucionalidade declarada. É inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso à licitação pública para aquisição de bens e serviços que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro, né? Pessoal, dizem, né, que essa licitação ela tinha o objetivo de favorecer uma empresa que recém tinha se instalado lá no Estado do Paraná, naquela época, né? Vejam, licitação para aquisição de veículos oficiais, né, veículos para serem utilizados pelas autoridades do Estado, exigência de que sejam produzidos no Estado-membro. Ora, qual a diferença? Se o veículo é produzido no Estado do Paraná, se o veículo é produzido no Estado de São Paulo, no Estado de Santa Catarina. Eu posso exigir que o veículo tenha determinadas características. Um veículo para uso oficial. Então eu quero um veículo assim, assim. Também não posso exigir muito, né? Querem ver exigências absurdas, né? Pesquisem licitações para locação ou para aquisição de veículos oficiais. Volume do porta-malas. Eu já analisei licitação no Tribunal de Contas, que colocou como exigência, como condição, tá, pessoal? Como especificação técnica do veículo oficial, câmbio automático de 7 velocidades, volume de porta-mala, sei lá, de 500 e não sei quantos litros, motorização, né? Uma vez a gente analisou uma licitação que era para um veículo oficial de um dirigente de uma estatal, motorização 2.0 e não sei quantos cavalos de potência. Daí a polícia, quando faz
A polícia que tem que fazer perseguições, né? Quando faz licitações, colocava como motorização 1.6. Aí um veículo que vai ser utilizado para transportar o dirigente da estatal tem que ter motorização 2.0, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Claro, posso ter algumas exigências de segurança, né? E, enfim, tudo bem. Tá? Agora, exigir que os veículos sejam produzidos no Estado-membro, o que isso serve para garantir que eu tenha uma boa contratação? Pode ser que um veículo produzido em outro Estado, a empresa venha e apresente uma proposta de melhor preço, correto? Vocês podem perguntar, professor, mas lá no começo você falou do desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento nacional sustentável. A União pode estabelecer algum tratamento privilegiado visando o desenvolvimento nacional sustentável. Agora, os estados da federação, né, eles não podem impor, estados, municípios, não podem impor como condição para as empresas participarem de suas licitações que elas tenham sede, domicílio, que elas produzam o bem naquele estado ou naquele município, porque afinal de contas isso viola o princípio da isonomia. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Pessoal, o instrumento convocatório é o edital da licitação, tá? Ou no caso do convite, a carta convite, né? Ou seja, é o documento, né, que estabelece todas as regras do processo licitatório, como se fosse o edital do concurso público, né? Quando você vai prestar um concurso público, lá no edital do concurso público consta todas as regras, requisitos que você deve preencher para se candidatar àquele cargo público, né? Os requisitos que você vai ter que preencher no momento da posse, quais são as fases do concurso, prova objetiva, prova discursiva, prova oral. O edital da licitação é a lei da licitação. Ele vai trazer aí todas as regras que deverão ser seguidas pela administração pública e pelas empresas participantes, correto? Então, todas essas exigências que eu citei para vocês, a empresa tem que ter no seu quadro de empregados um profissional com formação em engenharia. A empresa precisa apresentar atestados de capacidade técnica que comprove que ela já executou serviços semelhantes. A empresa tem que apresentar demonstrativos contábeis que comprovem um patrimônio, um determinado capital, né? Tudo isso tem que estar minuciosamente descrito no edital. A administração pública não pode chegar lá no dia de análise das propostas e dizer, não, você está desclassificada porque a sua proposta não atende isso. O licitante fala, peraí, mas isso não estava previsto no edital. Tá? Isso que determina a vinculação, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tanto a administração quanto as empresas, elas se encontram estritamente vinculadas às cláusulas, àquilo que é estabelecido no edital da licitação. Nós vamos encontrar, então, ali no artigo 41 da Lei 8.666, a seguinte previsão. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Então, veja, pessoal, isso não significa, é lógico, que o edital ele não possa ser alterado depois de publicado. Concorda comigo? É bastante comum, inclusive, né? Publica o edital e surge uma impugnação. Alguém questiona uma cláusula do edital dizendo, olha, isso aqui está errado, isso aqui está restringindo a competitividade. A administração pública pode modificar o edital? Pode. Só que aí ela vai ter que republicar e reabrir, então, os prazos, correto? Princípio do julgamento objetivo. O edital deve apontar claramente o critério de julgamento a ser adotado para determinar o licitante vencedor. A análise de documentos e avaliação das propostas deve se pautar por critérios objetivos, pré-definidos no instrumento convocatório e não com base em elementos subjetivos. Correto, pessoal? Então vejam, né? O julgamento efetuado na licitação, ele deve ser um julgamento objetivo. Deve-se buscar afastar a subjetividade dos membros da comissão de licitação ou do pregoeiro, se for um pregão, no momento da análise das propostas. E para que isso seja atendido, o edital deve descrever de forma clara qual que é o critério de julgamento que vai ser adotado para definir o licitante vencedor. O principal critério que é adotado é o critério do menor preço. Então, os editais de licitação eles vão estabelecer
que será considerado vencedor da licitação o licitante que apresentar o menor preço e cuja proposta atender a todas as exigências de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica descrita no edital, correto? O julgamento não pode, então, invocar outros critérios diferentes daqueles que foram estabelecidos no edital. Nós vamos encontrar a previsão do princípio do julgamento objetivo nos artigos 44 e 45 da Lei nº 8.666 de 93, que estabelecem o seguinte: 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Então, pessoal, o critério de julgamento, ou os critérios de julgamento, eles devem ser estabelecidos de maneira clara no edital. A administração pública não pode lançar uma licitação e dizer, não, a gente quer comprar isso. Vocês apresentam as propostas e aí a gente vai analisar, dentre essas propostas, qual que é a melhor. Tá, mas de que maneira vocês vão analisar? Não, isso a gente não vai dizer. É segredo. Isso só os membros da licitação decidem como eles quiserem, né? Você vai ter um julgamento claramente subjetivo. Você vai propiciar que eles utilizem juízos subjetivos para fazer o julgamento, né? Se esses critérios forem sigilosos e secretos, correto? Então, o critério de julgamento deve ser claramente definido no edital. Artigo 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Correto, pessoal? Então, vejam. As propostas devem ser julgadas de maneira objetiva e a comissão de licitação deve realizar o julgamento das propostas em conformidade com os tipos de licitação. O que são tipos de licitação? São justamente os critérios que a administração pública utiliza para fazer a análise e o julgamento das propostas. Qual é o tipo mais utilizado que eu mencionei para vocês? Menor preço. Critério de julgamento do menor preço. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta contendo o menor preço. Ponto. Esse é o mais objetivo, né? Não tem como você fazer um julgamento subjetivo se esse é o critério. Os outros tipos de licitação, os outros critérios que podem ser adotados são a técnica e preço e a melhor técnica. Tá? O que é o critério, o tipo de licitação de melhor técnica? Né? As empresas vão apresentar uma proposta técnica, tá? E uma proposta de preço. A administração pública vai analisar e julgar as propostas técnicas, pontuá-las, classificá-las e aí tentar negociar para que o autor da melhor proposta técnica adeque o seu preço ao autor da melhor proposta de preço. Correto? Então uma licitação para a contratação de um serviço de consultoria altamente especializado por um órgão da administração pública. Que modalidade, que tipo de licitação foi utilizado? Técnica e preço. Então, as empresas elas deverão apresentar uma proposta técnica. Só que a administração pública ela tem que dizer quais critérios ela vai utilizar para analisar, para julgar essa proposta técnica. Se a empresa tem no seu corpo de empregados doutores, isso vale tanto. Se ela tem mestres, isso vale tanto. Se ela já prestou serviço para outros órgãos públicos, isso vale tanto por ano. Percebe? Então, as empresas vão apresentar suas propostas
técnicas. E a administração pública tem que dizer de que maneira ela vai avaliar essas propostas técnicas. E ela também vai, e as empresas participantes também irão apresentar suas propostas de preço. Olha, pelo serviço de consultoria, nós vamos cobrar tanto. Então, a administração pública analisa as propostas técnicas, classifica e analisa as propostas de preço e posteriormente vai negociar para que o autor da melhor proposta técnica possa executá-la pelo melhor preço apresentado, correto? E a licitação técnica e preço, essa que eu mencionei para vocês anteriormente, é a melhor técnica, a técnica e preço. A administração pública ela vai fixar no edital que será declarada vencedora a empresa que tiver a melhor média ponderada entre a proposta técnica e a proposta de preço. Vai estabelecer pesos distintos para a proposta técnica e para a proposta de preços. Esses tipos de licitação são menos comuns, tá, pessoal? Então, assim, basicamente é importante vocês saberem o conceito, né? Darem uma lida ali na 8666 de 93, né? Sobre o que é o tipo da melhor técnica ou da técnica e preço, sabendo ali o conceito já é suficiente, tá? Porque na prática é pouco comum a utilização, até porque os órgãos públicos promovem muito pregão, e no pregão só pode ser utilizado o critério do menor preço, tá? Agora vejam, independentemente do tipo que for utilizado, menor preço, melhor técnica ou técnica e preço, os critérios de julgamento, os critérios de pontuação de proposta técnica, isso deve estar objetivamente definido no edital, correto? É mais ou menos, né? Quando você vai prestar um concurso público, correto? Tem lá a prova de títulos. O edital do concurso ele deve estabelecer expressamente a pontuação que será atribuída a cada título, a pontuação que será atribuída à experiência profissional anterior, correto? Os candidatos, então, eles têm que saber, têm que conhecer antes de participarem quais são os critérios e como esses critérios serão avaliados e pontuados para que não ocorram julgamentos subjetivos. Trouxe um princípio que não está expresso ali no artigo 3º, mas que também é apontado pela doutrina, que é o princípio da adjudicação compulsória, tá? Pessoal, o que é adjudicar? Adjudicar é atribuir, é entregar. Então vejam, o princípio da adjudicação compulsória significa nada mais do que o seguinte: a administração pública, uma vez concluída a licitação, ela só pode atribuir o objeto da licitação ao vencedor da licitação e não a outra empresa. Eu sei que parece bastante evidente, né? Mas é necessário deixar isso claro. Então, fez a licitação, declarou uma empresa vencedora, né? Somente a ela pode ser atribuído o objeto. Se no dia seguinte a administração pública lança um outro edital para o mesmo objeto, essa empresa vai poder questionar. Porque ela fala, não, peraí, tem uma licitação vigente, eu fui a vencedora, então o objeto deve ser atribuído à minha empresa e não à outra, correto? Agora tomem cuidado, tá, pessoal? O princípio da adjudicação compulsória não significa que a administração pública é obrigada a contratar a empresa. Porque a gente vai ver na sequência que antes da celebração do contrato, a licitação pode ser anulada ou revogada. O princípio da adjudicação compulsória significa o seguinte: significa que, se a administração pública resolver celebrar o contrato, ela tem a prerrogativa, ela fez a licitação, ela tem a prerrogativa ainda de celebrar ou não o contrato. Significa que, se a administração pública resolver celebrar o contrato, ela só pode contratar com a empresa que foi declarada vencedora. Ela não pode, por exemplo, né? Fez a licitação, mas, poxa, não ganhou exatamente a empresa que eles esperavam, então eles dão um jeito de forjar ali uma situação, atribuir o objeto a uma outra empresa. Não. Se a administração pública resolver contratar, tá? Ela deve, então, celebrar o contrato com a empresa vencedora. O objeto deve ser adjudicado, deve ser entregue à empresa autora da melhor proposta, tá? Nós temos aqui, então, um acórdão da segunda Câmara do TCU, Tribunal de Contas da União, que traz exatamente
o sentido do que eu mencionei para vocês. O fato de o objeto de um dado certame ter sido adjudicado a uma empresa não implica em direito subjetivo da mesma em obter a contratação. O direito do adjudicatário é de ser convocado em primeiro lugar, caso a administração decida celebrá-lo, conforme vastamente pacificado pela jurisprudência e pela doutrina. Então, a empresa venceu, né? O procedimento licitatório foi homologado, ocorreu a adjudicação do objeto. Isso não implica num direito subjetivo. Né? O direito do adjudicatário, né, do licitante que ofertou a melhor proposta, é ser convocado em primeiro lugar, seja observada a ordem de preferência, caso a administração pública decida celebrar o contrato.